7 de dezembro de 2017. Poderoso ensino. Crucificar a carne é seguir o exemplo de Cristo Jesus, o Messias. É total submissão à vontade de Deus Pai. Profeta David Orr. Parte 2. Bem, povo amado, ontem eu comecei uma conversa com vocês aqui, uma conversa muito importante, e naquela conversa eu estava falando sobre a crucificação da carne, como crucificar a carne, e eu compartilhei bastante, como quando o próprio Senhor Jesus foi crucificado e a mensagem que ele trouxe para a igreja através daquele processo de crucificação e o caminho que ele mostrou para a igreja, o caminho que conduz para o reino do céu. E aquele caminho, como nós vimos agora, passa através da cruz. Ele diz: o caminho que conduz para o reino do céu passa pela cruz. Alguns assuntos muito importantes foram tratados ontem nesta discussão, porque nós vimos muito claramente que o Senhor Jesus, quando ele foi enviado, nós vimos ontem que desde o início da missão do Messias, quando o Messias veio, ele veio para corrigir aquilo que tinha acontecido no Jardim do Éden. Isto ficou muito claro ontem, que no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados, e o Senhor decretou a sua vontade para a igreja, a sua vontade para a humanidade. Então levantou-se uma situação onde a desobediência consumiu aquele plano original. A desobediência entrou no projeto do plano mestre de Deus. E então veio a penalidade pela desobediência e tudo mais. E nós lemos ontem no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante. E também nós lemos no capítulo 3, versículo 3, nós lemos sobre a queda do homem no Jardim do Éden. E depois nós vimos muito claramente que quando o Messias veio, ele essencialmente veio para restaurar isto. Então, quando ele criou o homem, então naquele lugar, a vontade de Deus foi estabelecida sobre o homem. O Senhor deu ao homem a sua vontade, e a vontade de Deus para a igreja no jardim era que a humanidade fosse obediente a Deus. E você descobre que quando alguém é obediente a Deus, ao design, ao plano do Senhor, esta obediência era para assegurar que Adão e Eva vivessem uma vida justa diante do Senhor. E esta vida justa, naquele tempo, se eles fossem obedientes, e é por isso que você vê que no jardim, na criação antes da queda, a morte não fazia parte. A morte não era levada em consideração na equação do plano mestre do Senhor. Se eles fossem totalmente obedientes a Jeová, então o Senhor Jeová Elohim, ele daria a eles vida eterna, obedientes a ele, e viveriam eternamente. É por isso que a árvore da vida estava no Jardim do Éden. A árvore da vida. As árvores do jardim incluíam a árvore da vida. E eu já ensinei isso muitas vezes, porque quando você olha Gênesis 3, 23 e 24, que não é o nosso foco principal hoje, mas somente para preparar a base para isso que ainda nós estamos falando. Gênesis capítulo 3, quando você lê a partir do versículo 21,
e continua até o versículo 24, você fica espantado, porque você vê o Senhor dizendo: o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua esposa e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ele não deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. O que é muito espantoso e chocante, porque este é o homem caído, e o Senhor estava dizendo, essencialmente, que quando o homem caiu, ele ainda poderia alcançar e chegar até a árvore da vida. E ele diz: o homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, então não podemos permitir que ele estenda a sua mão e também coma da árvore da vida e viva para sempre, significando que tem alguma coisa sobre a árvore da vida que confere eternidade para a humanidade. Há alguma coisa sobre as folhas da árvore da vida que, se qualquer pessoa comer, quer você seja pecador ou tenha uma vida justa, você viverá para sempre. Então isso essencialmente é a eternidade. E é por isso que no versículo 23 ele diz: então o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para trabalhar a terra de onde ele tinha sido tirado. Versículo 24 é o nosso alvo, ele diz: depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins. Esta palavra é plural em hebraico. É querubins, dois, os querubins da glória. Ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Se eu fosse você que está sintonizado me ouvindo agora, eu grifaria a palavra o caminho para a árvore da vida. Então, se você olhar para o plano mestre original de Deus para a criação do homem, o plano original para a criação da igreja, da humanidade, ele tinha criado o homem de tal forma que, se o homem o tivesse obedecido completamente, a humanidade teria caminhado diretamente para a vontade de Deus. E a morte não era considerada. Que se o homem obediente, depois de obedecer a Deus totalmente, então ele teria caminhado, depois de obedecer a Deus, através do caminho da árvore da vida. Significando que, se você olhar para o plano do jardim do Éden, que foi planejado de tal forma que havia todas as outras árvores, e então a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois de você passar deste primeiro teste, o passo restritivo, este é o passo que vai determinar tudo a respeito da sua vida e eternidade. Se a humanidade tivesse obedecido ao Senhor completamente, não tocando a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas simplesmente comendo somente das árvores que eram deliciosas e tremendas e nutritivas, e tivessem obedecido completamente ao Senhor, então o plano era que o próximo passo agora, o Senhor permitiria a humanidade andar através deste Gênesis 3:24, o final do versículo, o caminho para a árvore da vida, significando que há um caminho que conduz para a árvore da vida, significando que há um caminho que conduz para a eternidade, amados, há um caminho que conduz para a árvore da vida. Por que eu estou enfatizando isto? Eu estou dizendo que, se você olhar para o plano original da criação da igreja, a enfermidade não existia. A morte não existia. Que se o homem fosse totalmente obediente ao Senhor, então o Senhor teria permitido. No versículo 24 ele diz que o homem andasse no caminho da árvore da vida. Este é o caminho que leva à eternidade. Nesta tremenda arquitetura do Senhor, a árvore da vida é o que define a eternidade. É onde Deus vai estar. Então, quando ele criou o homem, ele tinha em mente o plano que, se o homem
desobedecesse, ele o levaria pelo caminho da árvore da vida. E este é o caminho para a eternidade. Porque a árvore da vida é onde Deus Pai está. É por isso que quando o homem caiu, ele colocou os 2 querubins da glória. E aqueles querubins da glória estão somente onde o Pai está, onde a arca da aliança do Senhor está. E eles bloquearam este caminho, amados. Então, quando o homem caiu, então este caminho foi bloqueado. É por isso que o versículo 24 diz: depois que ele expulsou o homem, ele colocou do lado oriental do jardim querubins e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E há tantas coisas que você perguntaria como cristão, porque você ficaria chocado. Uau! Porque o Senhor estaria dizendo que não vamos permitir que o homem pecaminoso, o homem desobediente, consiga acessar a árvore da vida e comer as folhas e viva para sempre? Que será isso como um pecador? Quando você come as folhas, você vive para sempre? Mas isso está na Escritura. Mas eu estou dizendo que quando Cristo Messias veio, ele veio quando este caminho estava fechado. O caminho para a eternidade. O caminho para a árvore da vida. É aí onde está a eternidade. A árvore da vida é o paraíso. É onde está o paraíso. É onde a vida eterna está. É onde Deus Pai está. Então Cristo Messias veio para corrigir. E nós vimos ontem que ele veio para trazer correção daquilo que tinha acontecido no jardim, a desobediência que aconteceu no jardim do Éden. E nós vimos muito claramente, amados, que agora no jardim do Getsemane, Cristo Jesus, o Messias, agora é capaz de trazer a correção, a obediência, trazer à igreja a completa obediência, sendo ele mesmo aquele exemplo de perfeita obediência a Deus Pai. Até o ponto de morrer, ou aceitar morrer. Então hoje, eu quero enfatizar 2 ou 3 coisas a mais do que nós vimos ontem, antes de começar a conversa de hoje. O nosso tempo é 1 hora, eu posso ver. Então, ontem nós vimos algumas coisas importantes nesta conversa sobre crucificar a carne. E eu disse que a razão que você vê a igreja hoje onde ela está, lembre-se que a igreja é aquela que deveria ser a líder de opinião de todas as nações da terra nesta hora, enquanto estamos falando, povo amado. A igreja de Cristo deveria ser a luz do mundo, como foi ordenado e decretado pelo Senhor. A igreja de Cristo é a autoridade, o cetro de Deus que deveria trazer correção para a terra, para o povo e mostrar para eles qual caminho seguir. Mas eu disse que a razão pela qual você vê abortos na igreja hoje, a razão pela qual você vê quando há vigílias noturnas na igreja dos jovens, na manhã seguinte você vê preservativos dentro do recinto da igreja, você os vê, os casais dentro dos carros do estacionamento à noite aqui em Nairobi e globalmente. A razão pela qual você vê o homossexualismo entrou na igreja, a razão pela qual você vê falsos profetas mentindo para você para conseguir teu dinheiro, dizendo Deus me falou isso, e o Senhor disse todas essas mentiras. A razão pela qual você vê o falso evangelho pregado nos Estados Unidos em todo o globo e se espalhou globalmente, se espalhou desde o norte ao sul, na Europa e em todo lugar. A razão pela qual você vê a nudez na igreja, onde os jovens não se importam, a falta de santidade que deveria ter sido a autoridade da igreja. A razão pela qual você vê todas estas coisas, amados, é estritamente porque a igreja não crucificou a carne. Isto é o que nós vimos ontem muito claramente. E na minha conversa com vocês, amados, ontem, eu também vi muito claramente, absolutamente muito claramente para vocês. E eu disse que agora, quando Cristo, o Messias, foi crucificado, quando Cristo Messias foi crucificado, amados, quando ele se tornou crucificado, aquela crucificação foi uma tremenda crucificação, que falou muito para a igreja. A crucificação de Cristo, o Messias,
deu uma séria instrução para a igreja. E foi isso que eu disse ontem. E eu disse, quando você olha para a narrativa da crucificação do Messias, aquela crucificação, eu disse, começou no jardim do Getsemane. Amados, no jardim do Getsemane. E eu vou ler no livro de Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, 42, e ele diz o seguinte. Novamente, Lucas 22, 42, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, hoje eu vou começar pelo livro de Lucas. Ontem nós lemos em Mateus. E eu disse muito claramente que o Messias que sustenta, que criou todo o universo, ele é o rei do universo. Aquele que carrega a terra. Ele foi usado para lançar os fundamentos da terra. Ele é aquele que carrega o universo. Ele sustenta tudo e mantém tudo no lugar. E eu introduzi o Messias para vocês ontem desta forma. E eu disse que o Messias que nós adoramos, ele não é pequeno. Ele é muito, muito poderoso. O Messias que o Senhor me enviou para preparar o seu caminho é o tremendo rei do universo. Ele é o tremendo rei do universo. Ele carrega todo o universo. Ele sustenta, ele vigia o universo e toda a terra. E desde a criação, com as galáxias e os trilhões de planetas maiores do que a Terra, alguns dos sóis são 600 bilhões de vezes maiores e mais pesados do que a Terra. Uma única estrela de nêutrons nós descobrimos quando aquela profecia que eu dei há mais de 12 anos atrás se cumpriu recentemente em agosto, a colisão das duas estrelas de Newton pela primeira vez desde que a Terra foi criada, quando a minha palavra se cumpriu à risca, com todos os detalhes, um choque e uma maravilha. Tão longe, a uma distância de 800 bilhões e bilhões, não temos nem como medir. Então, quando isso se cumpriu, nós vimos que o peso de uma única estrela de nêutrons é equivalente a 2,9 bilhões de planetas Terra. Então, o Messias que criou todas estas coisas e sustenta o universo pela sua palavra, ele nunca reclamou do tremendo peso que ele sustenta carregando o universo. O peso de criá-los e colocar tudo no seu lugar. Entretanto, quando agora o Messias foi colocado sobre ele os pecados do homem, a iniquidade da humanidade, então você ouve o Messias dizer: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então você vê pela primeira vez o Messias quase desmoronando sob o peso do pecado. Então foi a partir daí que nós começamos ontem, quando eu enfatizei para vocês, quando eu trouxe e apresentei um processo diante de vocês. Que não brinque com o pecado. O pecado tem um peso. O peso do pecado quase quebrou o Messias, até o ponto em que ele disse: eu não posso suportar. Ele queria desistir. Aquele que carrega o universo queria desistir. Quando se tratou do pecado, ele queria desistir. Ele disse: não, eu não posso suportar, eu não consigo, é pesado demais para mim. Estes pequenos pecados, como mentira, uma simples mentira, o peso do pecado é inacreditável. E eu disse: agora que o Messias aceitou carregar nossos pesadíssimos pecados, ele que era puro, ele que era sem pecado, agora que o Messias concordou e ele carregou os nossos pecados, então, por favor, vocês crentes, não brinquem com o pecado. O pecado tem peso. O peso do pecado é tremendo. O peso do pecado vai te afundar no inferno eterno. Portanto, entregue os seus pecados para ele que concordou em carregá-los. Foi aí que nós paramos ontem, amados. E nós vimos muito claramente que crucificar a carne, a crucificação da igreja,
A crucificação da carne que você vê incomodando a igreja agora. O pecado sexual, o desejo sexual que você vê na igreja, onde agora as adoradoras vão lá usando saias curtas e passam vaselina para mostrar as suas pernas lá, para que os homens as cobissem enquanto elas adoram. Este tipo de carne que você vê na igreja em Nairobi globalmente. Os falsos profetas da Nigéria e Gana que vêm aqui e dizem semeie uma semente, coloque uma semente de feijão ou outra qualquer junto com 10 mil shillings dentro de um envelope e quando eu voltar para Gana, Nigéria, eu vou plantar essa semente, então eu vou orar e te abençoar, etc. Esse tipo de carne que você vê na igreja somente está acontecendo agora porque a igreja não deu atenção à instrução do jardim do Getsemane. O jardim da crucificação, o jardim do penoso trabalho, o jardim da perseverança, o jardim do sofrimento, o jardim da dor, o jardim da tristeza, o jardim no qual o Messias passou pelo penoso trabalho e ele levou a igreja lá. E a igreja remanescente, e eu disse que ele levou somente 3. Ele levou Pedro, João e Tiago, os 3 que testemunharam a sua glória no Monte da Transfiguração. E isso fala tanto para a igreja do Quênia. Está na internet, quando o Senhor me transfigurou 3 vezes. A primeira vez, quando o Senhor me transfigurou, foi em Kisumu. Está na internet, à noite, na reunião. Da segunda transfiguração aconteceu aqui em Riverside Drive, neste ano 2017, antes da consagração e ordenação dos bispos. A terceira transfiguração foi em Helsinki. Está tudo na internet, mas eu estou dizendo, que geração abençoada que vocês são, para que possam participar da transfiguração do Senhor, poder ver a glória do Senhor transfigurar alguém diante dos seus olhos. E ainda gravar com as câmeras. Quão abençoados vocês são, porque ele está dizendo que ele somente levou a igreja que participou da glória da transfiguração, que viu a glória de Deus. Então ele os levou ao jardim do Getsemane. E quando ele os levou lá, então agora eles puderam, porque eles tinham participado da sua glória, eles tinham visto a glória do Pai no Senhor. Agora eles podiam entender, somente para eles agora foi revelado, agora eles estavam preparados para passar pelo penoso trabalho da crucificação do Messias. Quando ele orou, e o suor saiu como sangue. E eu disse, quando isso aconteceu no jardim, tanta informação veio dali, porque ele disse, Pai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós vimos muito claramente, quando terminamos ontem, que quando ele disse isso, então ele se rendeu ao poder do Espírito. E ele foi e tornou-se crucificado. Desde João 19, de 28 a 30, quando ele disse, está consumado. E eu disse que quando o Messias fez isso, quando ele foi capaz agora, porque vocês são parte humana do Messias, porque ele veio em carne, em forma humana, em carne humana. Ele veio para ser como você. Por quê? Porque se você olhar a forma como o sumo sacerdote em Israel costumava entrar no Santo dos Santos no Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança do Senhor Jeová. Ele entrava como um civil, ele entrava com roupas civis. Quando ele entrava lá como um civil, como um israelita normal, quando ele oferecia sacrifício, ele oferecia um por si mesmo e um por Israel. E então ele saía. Desta forma o Senhor podia expiar. Ele podia expiar o pecado do povo usando o sangue de um animal. Jesus fez a mesma coisa. Ele veio vestido em veste humana. Ele veio em veste humana para que ele pudesse ir e morrer por nós. Se ele tivesse vindo como um rei, ele teria morrido pelos reis. Ele morreria pelos reis. Se ele tivesse vindo agora e morrendo de uma forma diferente, teria ido e morrido por uma outra forma. Mas ele veio vestido de humanidade, em semelhança humana, na forma de homem, em carne humana.
Então você vê agora no jardim do Getsemane, ele diz: Pai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, naquele penoso trabalho, ele diz: porém, se não for possível passar de mim este cálice, então eu vou fazer, se for a tua vontade. Então, o Messias vai para a cruz e faz a vontade de Deus. Agora, ele restaura a vontade de Deus na igreja, que havia se perdido no jardim do Éden, amados. Quando a vontade de Deus no jardim do Éden para Adão e Eva era que a igreja, a humanidade, fosse totalmente obediente a Deus. E jamais ela veria a morte. Enoque, em Gênesis 5, 21, 24, Enoque provou que Adão estava errado. Enoque provou que o plano de Deus sobre a obediência e justiça funciona. Enoque provou que quando você obedece a Deus totalmente e completamente, você não vê a morte. Enoque já não era, ele não viu a morte. Deus o levou para o céu. Por quê? Porque ele andou com Deus da mesma forma como Adão andou com Deus. Entretanto, a diferença entre eles é que Enoque obedeceu a Deus totalmente. E para ele isto foi acreditado como justiça. Foi imputado isso nele. E o Senhor o levou para o céu. Esse era o plano original antes de Adão pecar com Eva. Mas Jesus agora vem ao jardim do Getsemane e restaura isto. Ele põe a igreja de volta na vontade de Deus. De volta à obediência a Deus. É por isso que Jesus obedeceu a Deus até a morte. Quão poderoso é o Messias! Entretanto, o Messias veio vestido em semelhança humana. Em forma humana. É por isso que você ouve ele dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Foi demais para o Messias suportar. E naquele ponto, amados, é surpreendente. Porque ele vai adiante e ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele vai adiante para vencer a carne. Então, pela primeira vez, a verdadeira definição do Messias apareceu. A verdadeira missão do Messias apareceu. Ele agora se tornou o mediador entre a raça humana, a carne humana, o homem mortal e o Deus imortal. Por quê? Porque ele agora derrotou a fraqueza humana da qual ele falou, que era fraca, a carne é fraca, e pela primeira vez ele conectou a carne fraca com a perfeita e eterna vontade de Deus. É por isso que você e eu agora podemos receber Jesus e ir para a eternidade com Deus. Agora ele se tornou o mediador do homem fraco. Ele conectou a vontade da humanidade com a vontade do Deus Todo-Poderoso no céu. Ele reconciliou a forma humana natural de Cristo, que ele vestiu, com a forma espiritual sobrenatural de Deus. Ele derrotou agora a carne, mas ele uniu os dois. Ele agora abre o caminho, que é o que eu li para vocês no livro de Gênesis, capítulo 3, 23 a 24, a parte final do versículo: o caminho que conduz para a árvore da vida foi fechado. Agora ele abriu. Ele abriu este caminho para o homem caído. Quando Adão e Eva pecaram, foi fechado. Agora ele abriu e ele disse: Pai, deixe-me dar esta revelação de forma simples e lenta para que vocês compreendam. Quando ele disse: a carne é fraca, eu vou ler novamente o livro de Mateus 26, do 36 em diante. Ele diz: novamente, hoje nós temos um grande sermão aqui. Eu ainda nem comecei. Eu estou apenas recapitulando para vocês o que vimos ontem. Ele está dizendo: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Eu estou lendo Mateus 26, 36. E ele disse para eles: sentem-se aqui enquanto eu vou lá orar.
Versículo 37 ele diz: ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Agora nós sabemos quem eles são. Nós sabemos que eles são João e Tiago, junto com ele. E ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, ele disse para eles: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza máxima, até o ponto de morte. Então ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39 ele diz: indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou. E nós sabemos porque ele se prostrou com o rosto em terra, amados. Porque ele estava expressando a grande reverência a Deus Pai. A razão pela qual ele caiu com o rosto em terra, nós vimos ontem, é porque a espada da justiça de Deus foi despertada contra ele, foi despertada sobre ele. A razão pela qual ele caiu com o rosto em terra, eu disse ontem, porque o terror da lei de Deus foi colocado diante dele agora. Repentinamente estava bem diante dele o terror da justiça de Deus, o juízo de Deus. Porque a ira de Deus agora foi totalmente derramada sobre ele. E ele diz aqui, indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele continua no versículo 40 dizendo, versículo 40, então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que vocês não sejam tentados, que não caiam em tentação, amados. O espírito está pronto, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a carne é fraca. E eu disse, isso foi muito poderoso. Ele quis dizer que para que vocês não sejam tentados. A coisa mais importante que a igreja deve temer nesta terra não são os problemas e as dificuldades da rejeição do trabalho, que vem por escolher uma vida santa e justa. Não, ele diz, não é isso. Ele diz, o maior problema que a igreja deveria se preocupar é o que o Senhor disse aqui: vigiem e orem para não cair em tentação, porque a tentação vai levar a igreja para o pecado, e o pecado nós já vimos, o peso do pecado vai te afundar no inferno eterno. O eterno mal do pecado nós vimos agora. O peso do pecado nós vimos. O Messias que sustenta o universo, quando agora foi colocado sobre ele os pecados do homem, a iniquidade da humanidade para carregar, ele quase quebrou. Ele disse: Pai, não, eu não suporto. Tu podes afastar isso de mim? Eu não posso, eu não consigo. O peso do pecado, os pequenos pecadinhos que você vê os cristãos praticando na igreja, eles mentem na igreja. E eles chamam isso de mentira branca. Eles mentem para o chefe do trabalho, eles mentem em todo lugar, mentem o tempo todo. E eu disse, agora a gravidade do pecado foi colocada diante da igreja globalmente. Você não pode. Vocês deveriam se preocupar para não cair na tentação que te leva ao pecado. Então nós vimos, amados, muito poderosamente que agora o Messias, ele pode conectar finalmente o corpo fraco, o corpo humano fraco do Messias, que era fraco, com o Espírito que está pronto e agora entrar na vontade de Deus. E dessa forma ele conectou a igreja mortal com a vontade eterna do Deus imortal, que tinha sido perdida no jardim do Éden. Quando ele fez isso, então o Messias completou a sua missão.
E é por isso agora, no livro de João 19, 26 a 30, ele disse, está consumado. Está consumado. Porque ele tinha feito a expiação. Ele fez expiação pelo pecado do homem. Ele agora tinha submetido a si mesmo à perfeita vontade de Deus. E ele está ensinando a igreja neste processo a sempre submeter-se à vontade de Deus. Mas se o Messias considerou isso tão difícil no Getsemane, por que é que esta igreja acha que eles podem achar isso fácil neste mundo? Se o Messias trabalhou e chorou e achou tão difícil, por que então, se o Messias já derrotou essa dificuldade, por que ele diz, se esta é a tua vontade, então eu vou fazer? Porque a igreja deste tempo presente não aprendeu que o Senhor neste processo estava dizendo para a igreja, para vocês crentes, vocês que estão sintonizados hoje, que não importa as dificuldades, se isso significa perder seus amigos, se significa perder teu emprego, se significa perder tua promoção, simplesmente aceite isso, povo amado. Por quê? Se essa é a vontade de Deus, para que você seja santo, desde que você permaneça na vontade de Deus, não se importe se o teu chefe vai te despedir amanhã. Há muita pressão para favor sexual, pecado sexual nos escritórios. Antes de eu te promover pecado sexual, ele está dizendo, você simplesmente se apegue à vontade de Deus, mesmo que você perca aquele emprego, tudo bem. Porque agora você sabe o peso do pecado. Jesus disse, eu não me importo com a dor, eu não me importo com o sofrimento, desde que a vontade de Deus seja feita. Eu vou fazer. Hey, quantos de vocês nos seus trabalhos? Alguns de vocês estudantes universitários, vocês se formaram, estão procurando emprego e alguns querem entrar em pecado sexual com você antes de te dar emprego. Ela antes de te dar emprego, ele antes de te dar emprego. Ele encontra com você em um café e ele diz, nós estamos abrindo uma empresa. E você pode ver pela forma como este homem está falando. Ele está tentando te envolver em pecado sexual. Como se você ceder ao pecado sexual, então ele vai te dar este emprego. Ele está dizendo, não se venda tão barato. Porque Cristo, o Messias, mostrou um caminho para a igreja. E ele está dizendo, Pai, é muito difícil. Eu posso estar desempregada 3, 4 anos, sem emprego. Mas se é a tua vontade, meu Pai, eu vou continuar neste sofrimento, desde que eu permaneça na tua vontade. Jesus nos ensinou isso no jardim do Getsemane. Você não pode trocar a vontade de Deus por nada. Alguns de vocês, antes de serem promovidos no trabalho, antes de receberem um contrato como advogado, contador, um grande contato, e você está precisando deste contrato, você tem que pagar aluguel do escritório, tem que pagar contas, pagar o teu aluguel da casa. Você tem crianças na escola, mas ele está dizendo que antes de eu te dar este contrato do governo, essa companhia, eu preciso que você concorde comigo e me dê 10%. Você infla o bolo e nós dividimos. Recuse essas coisas. Esses são os ardis do diabo. Eles dizem que se você me der uma fatia, e você diz não, Jesus já ensinou a igreja. Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou quando ele disse, Pai, não é fácil. Faz passar de mim esse cálice, se for possível. Mas se esta é a tua vontade, que eu faça isso para que eu entre na tua perfeita vontade, então eu vou fazer. Então permaneçam com o Senhor, povo amado. Não aceite o pecado do seu trabalho. E eu disse que no jardim de Getsemane é o jardim do sofrimento, o jardim da autonegação, o jardim da justiça, o jardim da rejeição. Eles podem te rejeitar para aquele trabalho. Eles dizem, nós precisamos de vendedora, representante de vendas. E as nossas representantes de vendas têm que usar mini saia, têm que usar vestidos curtos. Recuse estas coisas. Recuse-as.
Diga para eles, não, a vontade de Deus é a única coisa que eu tenho. É a única coisa que eu tenho nesta terra. É a vontade de Deus para mim, a eternidade. E se eu tiver que perder este emprego para continuar na vontade de Deus, tudo bem. O jardim do Getsemane, o jardim da obediência e o jardim do Éden nós vimos, o jardim do pecado, o jardim do prazer, o jardim da desobediência, o jardim da separação de Deus. Então hoje, amados, eu quero avançar esta conversa com vocês. E eu estou orando aqui que eu seja capaz de alcançar o máximo, porque eu preciso de 2 dias ou mais para acabar. Hoje, nós vamos ao livro de Mateus, capítulo 6. Que quando o Messias veio imediatamente, então ele ensinou a igreja como orar. Então você vê porque ele veio na sua missão para vir até a humanidade. A missão dele para vir até você. O livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Eu vou ler o versículo 10. E ele diz... Nós vamos ler mais se tivermos tempo. Mas ele diz o seguinte, versículo 9, ele diz: é assim como vocês devem orar. O Messias está ensinando para a igreja como orar. E ele diz: Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Versículo 10. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. E nós vimos que a verdadeira definição de uma igreja que crucificou a carne, a sua carne, como foi ordenado e instruído pelo Senhor Jesus no jardim do Getsemane, é quando aquela igreja agora entrou na vontade de Deus. Quando aquela igreja, em outras palavras, ela recuperou o que foi perdido no jardim do Éden. Quando aquela igreja foi transportada da desobediência humana que Adão e Eva trouxeram para a total obediência a Deus, que Jesus trouxe. A vontade de Deus. Ela agora está na vontade de Deus. E eu quero correr antes de ir a uma parte muito importante desta crucificação. Qual é então a vontade de Deus? Quando você entra na vontade de Deus, qual é a manifestação que você vê como cristão, como igreja? Número 1, a natureza da vontade de Deus. Você descobre que quando a igreja agora se submeteu totalmente à vontade de Deus, em outras palavras, crucificou a carne. Número 1, ela vai descobrir que a vontade de Deus é sempre perfeita. 2, a vontade de Deus é sempre justa. Então você descobre que aquela igreja que está andando, aquele cristão, aquele crente que está sintonizado agora, ele está dizendo que você pode usar o seguinte barômetro para checar e descobrir se você realmente, como um crente, você crucificou a carne. Em outras palavras, se você agora está na vontade de Deus. Você vai descobrir que a vontade de Deus é sempre perfeita. Número 2, a vontade de Deus é santa. 3, a vontade de Deus é sempre justa. 4, a vontade de Deus é sempre de amor para com você. Então, quando o inimigo te diz para pecar, ele está mentindo para você, não está te amando. Deus está colocando a eternidade diante de você e o inimigo está colocando o inferno diante de você. A vontade de Deus sempre vai nos conduzir para a santificação. Leiam comigo o livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
Novamente, 1 Tessalonicenses 4:3. É a vontade de Deus que vocês sejam santificados, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então a vontade de Deus é santa, a vontade de Deus é honrosa, ela honra você. A vontade de Deus não vai te degradar em imoralidade sexual. Você dormiu com o teu chefe e agora você está degradada. Tua reputação acabou naquele escritório. Agora você já não sabe mais como andar naquele escritório. As pessoas falam de você. Você foi roubada de você mesma. A tua dignidade foi roubada de você como mulher naquele escritório. Agora, quando você entra naquele escritório, os homens ficam falando do teu marido. E quando ele vem te buscar, eles olham para ele e ficam com pena dele. Tudo ficou estranho. A tua pessoa, a tua dignidade foi degenerada, degradada. Não! Ele diz, a vontade de Deus é que vocês controlem seus corpos e agora sejam honrados, honradas diante dos homens e diante de Deus. Hey! A vontade de Deus é que você seja santificado, nós vimos. A vontade de Deus não vai te deixar perecer. Não! Jamais! Mas que você se arrependa e veja a eternidade, amado. A vontade de Deus será sempre antagônica, ela sempre será contrária à vontade do homem. Jesus disse isso no jardim do Getsemane. Ele diz que a vontade de Deus, o Espírito, está pronto, ele deseja, mas a carne é fraca e não quer. Então há um conflito, como nós vimos ontem, entre os dois. Então a vontade de Deus, se você quer saber se você está andando na vontade de Deus, você vê que os seus caminhos, o seu estilo de vida será contrário aos caminhos do homem, aos caminhos do mundo. A vontade de Deus exige uma séria obediência a Deus. Você sempre vê, se a igreja estiver na vontade de Deus, você vai ver obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. Ser santo, ser justo. Todos estes mandamentos que ele deu para a igreja na aliança da graça. É andar com aqueles que estão andando na mesma direção. É sempre ter uma perspectiva eterna em tudo que você faz no teu trabalho, naquele telefonema. A primeira coisa que você pergunta, este telefonema que eu vou atender ajuda a minha eternidade? Porque este homem que está me ligando, ou esta mulher, eu sei que ela está me cobiçando. Se eu atender agora, ela vai acabar falando imoralidade, que nós precisamos nos encontrar e tudo isso. Pergunte-se a si mesmo, como este telefonema ajuda a minha eternidade? Isso é o que ele está dizendo. A vontade de Deus dá sabedoria para a igreja, que é o temor de Deus. A vontade de Deus é a lei eterna de Deus, povo amado. A vontade de Deus é revelada somente para Pedro, João e Tiago, de todos os 12. Hey! Em outras palavras, é revelada por revelação. A vontade de Deus é que todas as pessoas se arrependam. Então você pode olhar para a igreja, olhe para si mesmo. Se você é um cristão que se arrependeu, então você pode dizer, bem, eu acho que estou andando na vontade de Deus. Isso significa que você se tornou sensível ao pecado. Quando você faz algo e percebe que é pecado, imediatamente você se arrepende. Senhor, me perdoe, eu não sabia que isso era pecaminoso. Eu não sabia que falar com este homem, que parecia ser meu cliente, mas que ele estava, na verdade, me cobiçando. Oh, eu me arrependo. Então, a vontade de Deus é que todos se arrependam. A vontade de Deus sempre leva à obediência. A vontade de Deus traz o temor de Deus à humanidade, para a igreja. A vontade de Deus é a sua graça, a graça de Deus, para que a graça de Deus possa governar suas vidas.
Como é que a graça de Deus governa? A graça de Deus governa a sua vida pela misericórdia, como nós vimos. A vontade de Deus é que todo aquele que crê em Cristo Jesus agora possa ser santificado, ser santo e perseverar. Perseverar, povo amado. A vontade de Deus, eu vou ler em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, ele diz: depois que você recebeu a graça, essas são as regras que governam a graça dentro da vontade de Deus. Ele diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, lembre-se que a palavra-chave aqui é impossível. Aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Se eles caírem, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, porque para a sua própria perdição estão crucificando o Filho de Deus novamente, sujeitando Jesus à desonra pública naquele escritório. Sujeitando Jesus à desonra pública naquele escritório, naquele local de trabalho. Em outras palavras, você é nascido de novo. Eles sabem que você é nascido de novo, mas eles ficam pensando: por que ela está em pecado novamente? Por que ele está em pecado novamente? Este homem é nascido de novo, mas agora está em pecado. É aí que você descobre que muitas vezes os jornais seculares, eles estão escrevendo sobre os escândalos de pastores que estão em pecado. Porque eles sabem, não, se você recebe Jesus, você não pode fazer isso. Você está envergonhando Jesus. Ele está dizendo, povo amado, que a igreja que crucificou a carne anda direto na perfeita vontade de Deus. Eu quero começar este sermão hoje olhando para Isaías 53. É muito importante o que eu quero cobrir hoje. O cálice. O que é este cálice? Que o Senhor Jesus clamou e chorou: Pai, afasta de mim este cálice. E qual é a mensagem para a igreja? Isaías 53, amados. Isaías 53. Eu vou ler alguns versículos, vou começar no versículo 12 e então o 11. Isaías 53, é isso que ele diz. Ele diz: por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele está falando deste evento que você vê no jardim do Getsemane. Todo o caminho até a cruz, quando ele finalmente diz: está consumado. Ele está falando sobre o Messias, o grande rei, o rei da glória. Aquele que curou a bebê Precious Yoki, que nós estamos celebrando, os seus pés e pernas, há 5 dias que o Senhor a curou e ela andou. E neste domingo todo o povo vai fazer uma grande celebração, porque ela vai andar lá. E os vídeos dos aleijados serão mostrados globalmente agora. O Messias que levantou o bebê Precious Yoki do chão, se você visse ela se arrastando, 2 anos e 4 meses se arrastando com as suas mãos, nem conseguia engatinhar, totalmente aleijada no chão. Este grande Messias, ele está dizendo que o Senhor está falando sobre ele aqui, como ele entregou a sua vida, e ele derramou a sua vida até a morte, e ele foi contado com os transgressores, ele que não tinha transgressão, e ele carregou os pecados de todos os transgressores. Ele está falando sobre a obediência do Messias,
como que o Messias mostrou para esta igreja atual o caminho para a eternidade, o caminho para a vontade de Deus, é por total obediência. No versículo 11 ele diz, versículo 11, Isaías 53, ele diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz da vida e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e ele levará suas iniquidades, povo amado. Eu vou ler alguns e então vou explicar para vocês, porque dentro deste pouco tempo que nós temos no Quênia aqui, só 15 minutos, eu realmente quero discutir o cálice. Este cálice que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim. Tu podes afastá-lo de mim. O que é este cálice? E qual é a mensagem para a igreja? Mateus capítulo 20, rapidamente. Mateus 20, povo amado, versículos de 20 a 23, eu vou ler rapidamente aqui, antes de vocês voltarem para o seu escritório. Mateus 20, e eu sei que para outras pessoas agora é noite, em outros lugares está amanhecendo. Mateus 20, versículo 20 a 23, isto é o que ele diz aqui. Ele diz: então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Versículo 21. O que você quer? Perguntou Jesus. E ela disse: faça com que estes meus 2 filhos possam se sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino de glória, no teu reino do céu, no teu reino. Versículo 22. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo? Jesus disse para eles: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E agora eu estou introduzindo este cálice. Podemos, eles responderam. Jesus disse para eles: certamente vocês beberão do meu cálice, mas quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Agora vocês podem ver que há um cálice. Um cálice terrível, porque ele está perguntando: vocês realmente podem beber? E eles disseram sim. Finalmente ele diz: eu sei que a igreja vai ter que bebê-lo, mas para se sentar à direita ou à esquerda, isso pertence ao meu Pai, pelo plano mestre do céu. Então ele está dizendo para a igreja que vocês vão ter que beber este cálice. João capítulo 18, versículo 10 em diante. João 18, povo amado, versículo 10 em diante. João capítulo 18. João 18, 10 a 12. Rapidamente, por causa do tempo. Novamente ele diz. João 18, 10 a 12, ele diz: então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Versículo 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Em outra versão diz: põe tua espada de volta na bainha. Guarde a tua espada. Acaso não beberei do cálice que o meu Pai me deu? Há um cálice, povo amado. Há um cálice. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Eles o amarraram e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano.
Então, daquele ponto em diante, quando ele fala sobre acaso não bebereis de cálice, ele foi para a cruz, ele foi levado para a cruz. Isaías 51, 16. Eu quero introduzir este cálice antes de terminar hoje. Muito poderoso. Isaías capítulo 51, 16. Rapidamente, por causa do tempo. Isaías 51, 16, 17, ele diz aqui: pus as minhas palavras em tua boca e te cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é meu povo. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que bebeu até a última gota, a taça que faz os homens cambalearem. Então agora ele está introduzindo a natureza deste cálice, o cálice do Messias. Isaías 29, antes de explicar, amados, há o cálice. Ele agora está falando sobre cambalear. Se você bebe este cálice, você cambaleia. E ele está dizendo, é o cálice da ira. Isaías 29, 9, ele diz: pasmem e fiquem atônitos, ceguem-se a si mesmos e continuem cegos. E continuem cegos. Estejam bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. Então há um cálice, amados, enquanto eu termino. João 6, versículo 38, eu vou ler. João 6, e eu vou explicar todas as escrituras sobre este cálice. João capítulo 6, 38 em diante, até o 40. E ele diz, povo amado e precioso, 6, 38 a 40. Ele diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Aqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Povo precioso, há um cálice no jardim. E o Senhor, enquanto segura este cálice, Ele está falando sobre beber este cálice. Ele essencialmente estava dizendo para a igreja que há um cálice do qual a igreja tem que beber. Todos os que escolhem esta salvação da cruz. A salvação da cruz é a crucificação da carne. A doutrina da cruz é a crucificação da carne, para que você possa andar na vontade espiritual de Deus, a perfeita vontade de Deus. E Ele está dizendo, nesses minutos que nós temos ainda, que há um cálice, do qual a igreja tem que beber. A igreja neste tempo presente, há um cálice, povo amado, que Deus colocou diante da igreja. O Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor Jesus estava bebendo deste cálice, Ele estava falando tanto do cálice da amargura. Eu introduzi ontem o cálice da rejeição, que se você escolher os caminhos de Deus, não tem como a vida desta terra se alegrar com você. Não tem como este mundo te amar. Não tem como esta terra celebrar com você. Eles vão te atormentar, simplesmente porque você está andando em santidade. O testemunho que vem do seu caminho santo vai irritá-los. Vai fazer com que eles, naquele escritório, não gostem de você.
nem da sua roupa, porque você é santo. E eu sei que as minhas filhas aqui, elas se vestem com santidade. Suas saias são longas, você não está mostrando o seu corpo. Vocês não estão aceitando corrupção. Podemos checar isso, manipular aquilo, essa conta. Você está rejeitando essas coisas. Então você vai encontrar resistência deste mundo. Você vai descobrir que o povo daquele escritório não gosta de você. Há um cálice ao qual Jesus se referiu, do qual os cristãos que escolhem crucificar a carne têm que beber. O cálice da amargura do Senhor. A amargura da cruz. Jesus, porque andou em santidade, somente isso testificava contra os fariseus. Então, eles o tentaram, eles não gostavam dele por causa disso. Você também, em todo o mundo, todas as cidades da Austrália, se você andar em santidade nesta ultramoderna Austrália, você vai ver que todos os sistemas se voltarão contra você. Até mesmo seus amigos vão fugir de você. Há solidão naquele cálice. E ele diz, o cálice da amargura, o cálice da solidão, é uma exigência para aqueles que escolhem o evangelho da cruz. Olha isso agora. A igreja deste tempo presente não quer beber este cálice. Eles partiram para uma vida de tranquilizantes, para tirar a dor. Eles estão tentando acalmar a dor da cruz. Os elementos daquele cálice, solidão, rejeição, separação. Sua família vai lutar contra você. A igreja deste tempo presente, a igreja moderna em Nairobi, no Quênia, vocês estão tão cheios disso. Eles descobriram uma forma de misturar a salvação cristã da cruz com o mundo para alcançar um meio termo onde há um efeito tranquilizante. Mas olha o que Jesus nos ensinou sobre a amargura daquele cálice quando ele o tomou e o bebeu no jardim. Marcos capítulo 15, versículo 22, ele diz, Marcos 15, 22, eu vou ler o 21, ele diz, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. O versículo 23 é o nosso alvo. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então eles o crucificaram, povo amado. Mateus 27 fala sobre a mesma coisa. Mateus 27, ao cálice de amargura, amargura de Deus, ao cálice que a igreja tem que beber, a amargura da cruz. Quando você escolhe crucificar a sua carne, até mesmo alguns dos seus colegas advogados, se você é advogado, não vão gostar de você. Alguns dos seus clientes não vão mais trazer contratos, porque agora você rejeitou a corrupção deles. Vamos mudar isso, vamos inflar o preço e nós fazemos dinheiro e repartimos. Eles vão descobrir que você vai dizer, não, eu sou nascido de novo. Eu sou nascido de novo. Eu estou embriagado do cálice da amargura da cruz. Eu não posso fazer concessão. Eles vão ouvir essas palavras de você. Jesus aqui, nós vemos que quando ele bebeu o cálice da amargura de Deus, da amargura da cruz, então eles trouxeram este outro cálice, que é agora vinho. As mulheres de Jerusalém, elas sempre preparavam uma taça especial. Aquela taça era vinho misturado com ervas amargas. E elas davam para aqueles que iam ser crucificados. Era vinho misturado com mirra. Era um forte narcótico que atuava como uma droga forte, um anestésico. E era usado como tranquilizante para a dor.
para amortecer a dor, anestesiar a dor, povo amado. Eles deram esta taça para Jesus. Beba deste aqui agora, para que você se tranquilize, para te entorpecer, para te deixar adormecido, para não sentir a dor. Jesus recusou. Por quê? Porque ele não queria anestesiar a dor. Jesus queria passar por todo o processo de dor na cruz. Ele não queria aliviar a dor. Ele queria sofrer conscientemente. Livro de Mateus 27, 50. Olha agora. Versículo 50, olha isso. Quando Jesus bradou novamente em alta voz, ele entregou o seu espírito. Ele queria sentir a dor conscientemente, sofrer conscientemente. Ele não queria um anestésico, porque ele queria passar por toda a dor da cruz. E ele estava ensinando a igreja, por favor, não fuja da dor, deixe o mundo te rejeitar, passe por toda a dor até o final, você vai ver a eternidade. Por quê? Porque a igreja deste tempo presente está tomando tranquilizantes, está misturando o cálice da dor da cruz com um pouquinho do mundo. Cristianismo moderado, salvação moderada, dor moderada, crucificação moderada, tornando mais agradável. O que tem na cruz de agradável? E o Senhor está dizendo, povo amado, não aceite o cálice da amargura misturada com vinho, ervas amargas com vinho. Este outro cálice, preparado pelo mundo, para amenizar a cruz, para suavizar a cruz. Então eu vou dizer de novo para as mulheres, eu vou fazer um vestido para você. Não, eu sei que você é nascido de novo, mas quando você chega, ainda está cumprindo a vontade do diabo, porque a saia é longa, mas agora é bem justa, mostrando o teu corpo. Ele está dizendo, vamos passar pelo processo completo. Que o Senhor os abençoe. Amanhã nós vamos continuar, povo amado. Aqueles que querem receber o Senhor, repita esta oração. Precioso Jesus, eu me arrependo hoje e abandono o pecado. E eu te peço, Pai, me coloque na vontade de Deus. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Estabeleça a santidade no meu coração e a justiça nos meus caminhos. No poderoso nome de Jesus, eu sou nascido de novo. Shalom, amados. Esta conversa é muito grande. Eu vou continuar amanhã. Voltem aos seus escritórios. Isso é muito poderoso. Eu sei que amanhã mais de 20 mil pastores estão se reunindo na cura com os bispos. Mas eu vou continuar esta mensagem amanhã na hora do almoço. O Senhor está dizendo, o cálice da amargura da cruz. Esta é a porta para a eternidade. Quando você fere a carne, você sente a dor. É assim que você sabe que a carne está sendo crucificada. Quando os amigos estão fugindo, quando os clientes estão fugindo, quando o mundo está começando a te combater e te rejeitar. Este cálice do Senhor é um lindo cálice, vamos bebê-lo. Mas o mundo vai tentar te dar outro cálice. Podemos fazer teu cristianismo melhor? Podemos ir a um barzinho? Você pode beber Coca-Cola, não precisa beber álcool. Rejeite essas coisas. Separe-se completamente para o Senhor. Que o Senhor os abençoe. Shalom. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Prepare o caminho. O Messias está vindo.